era um espírita e também não aceitava, na época, crente na porta. Criada eu e mais 3 irmãs, pela sociedade, fui deficiente mental, código 4, antes de conhecer Jesus, né? Fui uma pessoa epilética, tomava 10 faixas pretas de remédio controlado. Tá, mas quando nós não temos um Deus alicerçado, meus pais tinham o pavor do ladrão. Tudo que eu ganhava, ele tinha que chegar do trabalho, a minha mãe falava, Delino, vai lá na casa da vizinha ver se a Leida ganhou mesmo. E ali um dia, passados os tempos, fazendo controle também mental, e ali uma época o médico pediu lá do Galba Veloso, eu fazia controle mental com médicos infantil, e pediu para fazer um eletrocefalograma. E lá no Raul Soares, quando minha mãe pegou esse elétrico, o exame foi levar para o médico olhar. Na época, constatou um tumor maligno no meio do meu cérebro. A minha mãe, como na época não conhecia Jeová Rafá, o Deus que opera, que sara, que cura, ela chorava de um lado e o adversário, quando o médico falou assim, dona Laurize, vou passar para a senhora um atestado, aonde a senhora for com a Leida, a senhora leva. A Leida está com tumor maligno no cérebro e vou aumentar as doses do remédio e ela vai crescer. Dona Laurize, ela pode se tornar, olha o que é que eu guardo até hoje. Vou fazer 78 anos, mas estou sempre lembrando, quando eu tinha 7 para 8 anos, aquele médico falando para minha mãe, a Leida vai crescer, ela pode se tornar até uma assassina, dona Laurize, mas o louco, não, polícia não pode prender. Ali minha mãe chorava de um lado, que ela não conhecia na época Jesus, e eu não sei se a igreja viu falar, em Chumirim, Angolinha e Malandrinho, era aqueles guias que andavam comigo de pequeno. E ali o adversário falava no meu ouvido, dava risada, falava, agora você pode fazer o que você quiser, você é louca, você é deficiente mental, a polícia não vai te prender. Ah, pega aquela vizinha que quando você sai, te chama a lavar débil mental lá. E ali minha mãe veio muito triste, abatida, né? E ali foi passando os tempos, aumentaram as doses do remédio, era 10 faixas de remédio controlado. E ali, quando um dia a vizinha pediu para mim buscar uma mercadoria para ela, e essa mercadoria eu não comprei, igreja, gastei tudo, comi tudo com bolinho de feijão. E ali, quando a vizinha chegou lá, dona Lourdes, Sodelino, cadê a Leida? Leida! E eu falei, meu pai estava em casa, né, nesse dia. E foi uma das que eu já apanhava antes, da minha mãe pegar pedra de sal grosso, mornar a água e dar banho em mim do pescoço, até o dedão do pé. Mas também a igreja fazia coisa que o adversário duvidava. E ali não adianta jogar pepino nas costas das minhas 3 irmãs, não, era eu mesmo. E ali a vizinha chega lá, quando ela falou, e eu não tinha dinheiro para dar ela, nem a mercadoria que ela pediu. Eu já tinha comido tudo com bolinho de feijão. Ali meu pai, dona Lourdes, a senhora está precisando da minha lei, da lei da minha filha? Não, Sodelino, não precisa, a mesma coisa me entregou, né, irmã? Não precisa bater na Leida, não. Eu dei ela um dinheiro para ela comprar, mas se ela gastou, Sodelino, não tem importância, não. Meu pai olhou muito rígido para ela, eu lembro que fosse agora, e falou, dona Lourdes, eu estou criando 4 filhos aqui, mas nenhum daqui eu não estou criando para ladrão, não. E ela vai apanhar. Igreja, sabe aquelas correias de roça? Nem sei se o Dom Pedro II tinha dela. Era aquela grossona, com a fivelona de ferro na ponta, e eu miudinha. Meu pai juntou aquela correia, puxou uma lambada, depois deu a segunda lambada. Na terceira, aquela correia abriu, a fivela veio bater numa das minhas pernas. Hoje é livramento que eu tenho minhas pernas perfeitas, mas abriu uma broca assim. Aí eu fiquei, né, me deu aquele pavor. Mas aí, igreja, meu pai, em 1960, a droga, o tráfico era muito enrustido, né? 1960. E ali,
eu comecei a observar, porque minhas 3 irmãs iam para a escola, e eu dentro de casa, meu pai ia para o trabalho e a minha mãe cuidando dos afazeres. E eu comecei a observar como que o antigo 12, que é o tráfico, que hoje é o 33, dava muito dinheiro. Eu ficava o dia inteirinho para o buraquinho de uma cerca, olhando aquele movimento, ia para lá, ia para cá. Mas não chegou muito tempo, era aquilo ali mesmo. Para chegar ao grau aonde eu cheguei a apanhar dos mais velhos da favela, que 2 palavras falavam para mim. Eles me chamavam de baiana também. Baiana, quem está na chuva tem que se molhar, e o bom cabrito não berra. Se perguntar para um que já pagou cadeia, e na época dos antigos, e perguntar o que significava esses 2 códigos, quem está na chuva tem que se molhar, e o bom cabrito não berra. Para chegar ao grau, dali eu fui até os 12 anos. Comecei como aviãozinho, depois fui crescendo. Quando foi ali faltando poucos meses, uns 3 meses para inteirar 18 anos, como toda moça queria ter família, assim veio um desejo no meu coração, ser uma boa mãe de família, uma boa esposa e ter os filhos. Conheci meu esposo num relâmpago, era um metalúrgico lá da Manes, morava na época em General Carneiro, município de Sabará. E não demorou muito, casei. Mas um casamento, igreja, sem Deus, não é um pedacinho do céu. Meu sogro não, hoje dorme meu sogro, minha sogra no Senhor. Mas antes eram espírita, tinha um centro de macumba dentro de casa. E ali foi desandando o meu casamento. Dei baixa lá no que eu fazia, não envolvi mais no tráfico, mas já fui ser boa mãe de família, casada. Mas ali foi desandando o meu casamento. Mais no manicômio do que dentro de casa, Galba, Pinel, Raul Soares, Clínica Santa Marta, Nápoles, Ribeirão das Neves, tudo eu passei. Meu esposo, como a família, não foi aguentando. Um dia, meu esposo, muito atacado lá, veio, partiu para cima. Foi 3 dedos decepados na faca. Aí ele assustou mesmo. Aí o casamento desandou. E ele chegou a virar para mim um dia e falar assim: Leida, se pelo menos seu pai e sua mãe me avisassem que eu casei com uma moça deficiente mental, jamais eu casaria com você. E ali o casamento acabou. Meu esposo saiu da Manes, de lá mesmo desapareceu. Peguei meus 2 filhos na época, um com 6 meses de nascido, o outro com 1 ano e meio, e levei lá para General Carneiro, onde é que meus pais já estavam morando. Sempre na mentira. Eu punha meu esposo como réu e eu sempre era vítima. Aí foi passando. Meu pai: não, minha filha, aqui em casa, né, se come 1, come 2, come 3, e pode ficar. A igreja foi passando os tempos, 1 semana, 2 semanas, aí veio aquela voz: mata essas crianças, que da onde o dinheiro vem, seu pai não vai aceitar. Mas como lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus fala que antes de formar na mãe da mãe, Deus já tinha nos escolhido. Pode ser o ventre da mãe ateu, da mãe católica, da mãe espírita, da mãe evangélica, que quando ela pega seu bebezinho, a bebê nasce e traz, e o pastor ministra, Provérbio 22, 6, instrui a criança o caminho que deve. Meus filhos, promessa do Senhor. Hoje tem um com 52 anos e o outro vai fazer 51. E ali, quando eu estava guiada a pegar aquela voz maligna, e meu pai nesse dia em casa, eu dopei meus filhos com o diazepam. Quando eu ia jogar meus filhos dentro de uma cisterna de 35 metros, hoje eu falo que foi o Espírito Santo de Deus. Foi lá, arrancou meu pai do quarto. Ele me deu um pontapé, eu caí e essas crianças veio parar na mão dele. Meu pai, na época, não tinha Jesus, ele começou a gritar: corre lá, nega, o apelido da minha mãe carinhoso, nega, corre, nega, vai lá, Laurice, vai no BG, vai lá no batalhão do BG, não chama rapa agora não, que acho que ela até demora, mas vai lá, chama e vamos internar Leida. Nega, você já pensou? Meu pai não tinha Jesus na época. Um bagulho do 8 parecendo que ia saltar da obra, começou a gritar: nega, corre lá. Nega, você já pensou se não fosse nós?
ela ia matar uns filhos, nega. E já pensou na hora que nós tiver velho, Laurides, ela vai acabar com nós. E ali meu pai, né? E ali minha mãe cansada de passar juizado de menor, as clínicas de psiquiatra, eu rodei quase todas, só não fui parar em Barbacena, mas Oliveira, Sete Lagoas, tudo eu andei. A minha mãe cansada de me levar à internet, FEBEM, juizado de menor, vai e conversa, não, vamos lá, Delino, vamos conversar. Minha mãe chamou meu pai lá para o quarto, conversou com ele. E depois meu pai veio, minha filha, pode ir embora, pode ir para onde você quiser. As crianças daqui você não vai levar elas não. Agora você pode ir para onde você quiser. Quando você puder mandar dinheiro, você manda. As crianças ficam. Igreja, no intuito de trabalhar honestamente, eu tirei meus documentos todos aqui em Belo Horizonte. Só o título que eu tirei em São Paulo. Mas na época era carteira profissional, identidade, chapa do pulmão, tudo ali eu tirei. E ali saí daqui, Belo Horizonte, fui para o Rio de Janeiro. Passei pelo Complexo do Alemão, Pavãozinho, Comunidade da Rocinha. Lá eu não infiltrei no tráfico, mas tinha muitos companheiros há 1000 anos lá. Passado poucos tempos no Rio de Janeiro, trabalhando em casa de família, aí veio um argentino, um hippie, que eu fiquei conhecendo lá. Baiana, vamos para São Paulo, lá é lugar de ganhar dinheiro. Hoje eu falo que o Senhor já cuidava de mim antes de formar na madre da mamãe, Deus já tinha me escolhido. Chega lá em São Paulo sem família nenhuma lá. Passei de sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda, alimentando aqueles pãozinhos Cebeboys, aquelas bisnaguinhas, que eu não esqueço delas até hoje, e esse hippie vendendo, lá de Argentina, né? Buenos Aires, vendendo os jeans dele, que era a calça ali, americana na época, e comprando lanche e comendo aqui. E Deus nos sustentando. Quando vai no domingo para segunda, eu saio do banco da rodoviária, da Júlio Prestes, que era a primeira rodoviária, e vou lá para o toalete, lavar meu rosto. Quando eu passei numa bomboniere de um português, estava escrito lá, precisa-se de uma balconista. Ali eu conversei com a gerente da loja, e ela falou, o patrão vai chegar daqui a pouco, você vem cá. Aí o patrão me recebeu muito bem e puseram umas mercadorias, o teste foi esse. Até no dedão do pé eu contei. Ali pôs umas mercadorias e mandou somar tudo. Se eu somasse e desse certo, ali o trabalho era meu. Ali Deus está no controle, que na mente... Até nos dedão do pé, eu estava lá fazendo a conta somando. Aí passei no teste. Nesse mesmo dia, a gerente arrumou uma vaga para mim em kitnet, que é apartamento pequeno, né, alugado para moças, que é 2 quartos. E ali comecei a trabalhar, honestamente. Mas até aí, igreja, a bandeja que eu costumo falar, era o que o adversário sabia o que eu mais gostava. Não tinha chegado ainda, não. Mas Deus escancarou as portas. Primeiro foi o trabalho. Fiquei um bom tempo lá naquela bomboniere do português. Saí daquela bomboniere. Fui para uma cadeia de restaurantes japoneses, ali próximo à rodoviária da Júlio Prestes, que era a primeira rodoviária de São Paulo. Fiquei, trabalhei como garçonete. Saí dali daquele restaurante, fui para a fábrica de linha seta, lá no bairro Moema. Fui retroseira, meadeira. Quando eu saio de lá, vou para o aeroporto de Congonhas, conheci uma limpadora aqui em Belo Horizonte, para a conservadora. Aí, pela essa limpadora, eu fui trabalhar dentro do aeroporto de Congonhas, limpando o avião. Aí, sim, veio o convite. Eu não sou para falar assim, as más companhias me arrastou, não. Mente vazia é oficina do adversário, quando nós não conhecemos a palavra. Eu não conhecia a palavra. Quando veio aquele convite, não precisou de eu sair daqui, ir lá para o Rio, que todo mundo já sabia o que eu mexia cá. Chegou em São Paulo, que eu nunca tinha ido em São Paulo. Quando veio aquele convite, Baiana, nós conhecemos seu trabalho, mas deu aquelas coordenadas todas. Porte de arma, formação de quadrilho, tráfico e foi. E eu não esperei nem 2 vezes, abracei.
tudo que o tráfico de São Paulo deu, eu ganhei. Passei pela Vila Brasilândia, Joaniza, Jardimira, Diadema, Vila Santa Catarina, uma boa casa na Vila Penteado, mas um dia a Federal bateu dentro da minha casa. E ali foi aonde fui parar lá no sistema paulista, chamado Taliba Leonel, atrás da ex-Carandiru. Na época, a ex-Carandiru ficava na Cruzeiro do Sul e a Taliba, no Santana, era a divisa dela. O que eu aprendi lá dentro? A palavra de Deus falou muito forte. Foi lá dentro que, pela palavra do Senhor que falou no meu coração, foi aonde eu confessei o Senhor Jesus lá dentro, como meu único suficiente Senhor da minha vida. Igreja, todos os presidiários, homem, mulher e menor, conhecem a palavra de Deus, de ler de Gênesis Apocalipse. Uma vez eu estava lá, a gente chamava 40 e tantos anos atrás, era protestante, não era pastor, era protestante. Eu estava num banho de sol, mas não era crente não. Com muita reverência, eu ficava observando o trabalho deles lá. E tinha umas moças da minha galeria que já era protestante lá também. Aí um dia o pastor estava lá, hoje eu falo pastor, saiu lá do lugar dele e foi lá onde eu estava, na beirada tomando sol, e falou assim: moça, Deus manda te falar que hoje você está aí, mas no tempo dele, você vai estar para o lado de fora, levando a palavra para os que estão aí dentro. Mas eu sem entender nada, né? Sim, senhor. Aí já na outra semana, o pastor vem de lá: moça, a cadeia não é o inferno. E com muita reverência, com a boca no ouvido da colega de galeria, bem baixinho mesmo, só cochichando no ouvido dela, falei: não acredita não, esses protestantes estão tudo doido, nós estamos no inferno, só não viu o bicho ainda. Você já viu tantos que já morreu aqui dentro da cela, matado, e esse povo sai de lá, nós já estamos no inferno, só não estamos vendo o bichão aqui. Mas cochichando. Igreja, Deus não deixa seu povo envergonhado, cochichando no ouvido da colega. O pastor de lá, daí a pouco, o pastor: moças, quem tem as suas Bíblias, abre lá em Ezequiel, capítulo 7. E ele começou a ministrar essa palavra, Ezequiel, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 27. E essa palavra me chamou muita atenção. Foi essa, uma das sementes foi plantada em meu coração, foi essa. Quando ele começou a pregar Ezequiel, como todos os sistemas, a gente tem sempre um pastor, uma pastora encarcerada, mas porém liberta, que quando os pastores não estão lá, vai fazendo o trabalho lá. Quando a nossa pastora, que era da minha galeria, que já era consagrada protestante, a gente chamava protestante, mas hoje eu falo pastora, ela fazia o trabalho no banho de sol. Quando ela pregou lá para as meninas, e eu lá observando, quando ela foi lá em Romanos capítulo 10, e o versículo 9, a saber, com a tua boca confessar o Senhor, eu mais do que depressa levantei minhas mãos cansadas e fui lá no meio lá dela orar e aceitei Jesus como meu único suficiente Senhor da minha vida. Mas curiosamente, para saber o que dessa palavra Ezequiel me chamou a atenção, e várias outras palavras. Então eu comecei a estudar Ezequiel, e vocês, olha para vocês ver, muitos não sabiam, eu mesmo não sabia que foi Deus que mandou a Ezequiel fazer a cadeia. E eu pude entender porque Deus mandou para não morrer cá fora. Quando ele tem um plano na vida, ele sabe que o adversário vai tirar a vida de um escolhido, ele que manda lá para dentro. Então, essa palavra, Ezequiel, capítulo 7, glória a Deus, aleluias. Aleluia, Jesus, glória a Deus, exaltado e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor. Ezequiel capítulo 7, amado, eu só vou ver o versículo, do versículo 23 ao versículo 27, para vocês verem como que Deus falou no meu coração profundo essa palavra. Ezequiel capítulo 7, do versículo 23 ao versículo 27.
Deus falou, faz uma cadeia, porque a terra está cheia de crime de sangue, a cidade está cheia de violência, e farei vir os piores de entre as nações, e possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, e eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. Olha o versículo 27. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de amargura, e as mãos do povo da terra se molesterão. Conforme o seu caminho lhes farei, e com seus juízos julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Então não é o adversário, amado, que manda para a cadeia, não. É Deus que manda para dar livramento de morte. Depois de Ezequiel, Deus levou lá em Jeremias capítulo 1 e 5. Antes de formar na amada da mãe, o Senhor já tinha nos escolhido. Né? Igual eu já falei, pode ser o ventre da mãe ateu, da mãe católica, da mãe espírita, da mãe evangélica, né? Que criou seu bebê, apresentou ele. Então, essa palavra me falou também em Jeremias. Antes de formar na amada da mãe, o Senhor já tinha nos escolhido. Depois dessa palavra, Deus falou forte no meu coração, foi João capítulo 10 e o versículo 10. O adversário das nossas almas, ele veio como ladrão. Veio para matar, roubar e para destruir. E o nosso Deus veio para dar vida e vida com abundância. Irmão, de Gênesis, Apocalipse, todos conhecemos a Bíblia, quem passa para o sistema. Mas essa semente, ela ficou vaga no meu coração. O que eu pude tirar lá dentro de 7 anos? Porte de arma, formação de quadrilha, o tráfico. Durante os 7 anos que eu paguei dentro daquele sistema. O que Deus falou comigo dentro da palavra? Falou dentro da palavra e o livramento. Porque se perguntar para qualquer presidiário, homem, mulher e menor, dentro da cadeia, a gente sabe o que acontece lá na rua. E quem está do lado de fora, a gente quase não sabe. Se fala, fulano morreu, é 3, 4 dias. Mas dentro do sistema, principalmente lá no sistema paulista, tá ali, vai lá. A gente sabia tudo que acontecia lá fora. Então eu pude tirar assim, que foi um grande livramento, Deus me deu, porque já tinha escolhido, porque enquanto eu paguei dentro daquele sistema, muitos companheiros meus morreram matados. E sabe como? Trocando tiro com a Honda ostensiva Tobias de Aguiar. Quando a rota saía lá, ela não ia para pegar aqueles pobrezinhos lá, ali atrás dos graúdos. E eu pude entender que durante o tempo que eu passei dentro daquele sistema, foi livramento de morte que Deus deu para mim. Então um dia saí, aquela porta abriu, eu fui, fiquei mais 5 anos em São Paulo. Deus abriu uma porta lá para mim, né? Lá Rastelão no Jardim, no Parque da Água Branca, na Avenida Francisco Matarazzo. Mas me deu saudade dos meus filhos, né? Tinha deixado um com 6 meses, o outro com 1 ano e meio. E ali eu vendia a primeira férias, 2 férias, 3, 4. Quando eu ia vender as 5, eu lembrei dos meus filhos. Pedi o patrão, meu patrão, se eu me dar minhas férias, que essa eu não vou vender. Eu tenho filho em Minas. Quando eu cheguei no Barra Havaí, entre Santa Fé e São Miguel, Justinópolis, eu peguei um filho com 12 anos e o outro com 13. Meu pai não fez muita pergunta. Eu lembro que ele só falou assim, minha filha, pensei que os paulistas tinham te matado, mas eu poupei ele aonde eu estava, né, irmão? E ali ele falou, não, minha filha, você está tão diferente. Mas sabe o que é a diferença? Não é a roupa que faz a diferença em nós, mãe. O que faz a diferença em nós é o Espírito Santo. Meu pai, que era espírita, minha mãe, eles, depois de tantos anos, sem ver meu pai e minha mãe, e poupando nesse que eu estava numa cadeia, eu chego para visitar eles, meu pai bate o olho em mim, minha filha, mas você está com um brilho diferente, e a minha mãe, meio incrédula, né? Mas você não largou de tomar os remédios controlados não, né, Leida? Você está fazendo controle mental? Eu falei, não, mãe, com muito, pedi muita, assim, sabedoria a Deus para me chegar perto deles, para conversar, né? Assim, falando. Eu falei, não, mãe, o Senhor Deus me curou na epilepsia.
Hoje eu não tomo remédio, com tomar muito assim, com mansidão e pedindo Deus sabedoria para o pai, né? Aí, minha filha, agora que você está tão diferente, eu quero que você volte para casa. As suas 3 irmãs casaram, só você que está sem esposa, e nós estamos velhos, precisamos de você para cuidar de nós. Quer dizer, ele viu a diferença, né? E ali eu saí procurando trabalho aqui, e Deus abriu uma porta de uma conservadora. E eu já saí, deixei o trabalho aí arrumado, e fui terminar uma semana, 15 dias antes de terminar as férias, embarquei, fui para São Paulo e pedi a conta. Expliquei meu patrão lá que eu tinha meus pais para olhar cá. E ali o patrão acertou comigo direitinho, deu bar na minha carteira, ainda me deu uma carta de recomendação. Igreja, vim para casa, trabalhando honestamente, caminhando na presença do Senhor, honestamente. Mas o meu pai um dia faleceu, a minha mãe sai daquele lote e vai para um bairro chamado Geraldo La Banca, lá em Justinópolis. E ficou eu naquele quintal, no lote, com meu menino lá. Aí foi passando os tempos. A conservadora, 5 anos de trabalho, a conservadora faliu. Aí deixou todo mundo ver navio, né? Aí foi passando os tempos e eu fui esfriando na fé. Quando pensa que não, a linguagem já era bem diferente. Um dia cheguei perto do meu filho e falei assim, o negócio aqui está russo. Ele falou, não, aqui não fala russo, aqui fala até osso. Aí eu não procurei ajuda na igreja, não procurei ajuda em nada. E falei assim, e eu vou arrebentar uns 5 quilos, 6 quilos de droga, e depois, como diz a linguagem do bandido, pendurar a chuteira. Mas não teve nada de chuteira não, amado. Quando mais os 5 foi entrando, eu fui encarqueirando. No ano de 2000, porte de arma, formação de quadrilha, tráfico, vício, tentativa, tudo muito zoado. As enfermidades veio, a epilepsia voltou, tive vários tumores malignos, para contar uns 3 tumores malignos, passei por Mário Pena, Luxemburgo, cheguei a ficar careca, sem cabelo, vestia roupa 14, 16 anos, e para começar, tinha um laboratório do crack dentro da minha casa. Deus só não permitiu que as drogas com remédio comessem o meu cérebro. Hoje eu glorifico e exalto o nome do Senhor Jesus, que honra e glória pertence a Ele. E ali fui, lá no fundo do poço. Nessa época, que eu estava lá no Índio, chefiando as bocas lá do Índio, aí eu tinha voltado, as favelas todas. Ali eu peguei, lá no fundo do poço, como a família vai cansando, meus filhos cansou. E ali eu fui passando, nada deu ouvir, porque um espírito chamado comichão do inimigo, ele tampava meus ouvidos, que eu não via bons conselhos. Né, surdo. Quando vai um dia, fui espancada, cheguei a perder a audição do ouvido. Mas isso, irmã, foi porque eu marquei uma bobeira. Eu estava lá chefiando as bocas na antiga favela do Índio, eu fui do Beco na Miguara. Quem conhece lá, conheceu a favela do Índio. Quando eu vi o 13º Batalhão descendo lá, e o pessoal tudo, como diz a linguagem do paulista, panguano, aí eu estou do lado de cá. Dona Maria, não sei se os irmãos vão entender, esse aqui, quando eu faço assim, Dona Maria, chama a minha nora para mim. Aí comeu uns bicudos na minha poupança, um soco na minha cabeça, e eu gritando lá, Margarete, minha vizinha, pega meu atestado, minha carteira profissional, pega lá meus documentos. Aí eu lembro que um PM virou para mim, imagina sua velha endemoniada, eu estou de olho no céu há muito tempo. E ali fiquei surda do ouvido, irmão. Mas diante de Deus, não foi eu que entreguei nossos militares. Não foi eu. O próprio Galba Veloso entregou. Na época, o Zé Lima Souza Barro ia dar 2 aparelhos de surdeza. E lá na promotoria da Defesa do Cidadão, na época eu ia ganhar 15 mil reais, mas não precisou. Lá no fundo do poço, meus filhos não aguentando, porque eu não sabia locomover com a surdeza, meus filhos foi cansando. Quando o caçulo cansou, eu tomei 1.500 miligramas de remédio controlado, tentei o suicídio. 5 remédios, 5 Tegretol a 200 miligramas, daria 1.000 miligramas.
5 gardenal a 100 daria 1.500. Fiz um pó, soquei meio copo de cachaça e tomei. A minha nora conta até hoje. Ela, Dona Leila, quem viu a senhora sair naquele dia lá da antiga 18, quando seu filho foi chamar a viatura para pegar a senhora, para levar, porque achou que a senhora estava morta, o pessoal lá gritava assim: corre, Adriano, corre, Hulk, prepara o caixão, a vovó do pó não vai voltar. Aí a outra boca disse que falava assim: prepara o caixão, Hulk, que a baiana não vai voltar. Mas a boca santa, a boca da pessoa de Deus que morava lá perto, que está lá enquadrada em Hebreus capítulo 13, versículo 3, lembrava dos presos, como se estivesse preso com eles, e dos maus tratados. Não precisava ser lá na cadeia, mas ter um acorrentado. Acorrentada lá era eu. Quando esses povos falaram que era para o meu filho preparar o caixão que eu não ia voltar, uma irmãzinha chamada Eva lá falou: não, Adriano, não acredito. Deus mostrou para nós que a sua mãe vai voltar. Ele tem um grande plano na vida dela. E para a derrota do adversário e para a glória do Senhor Jesus, eu aqui. Mas mesmo assim, fiquei uns 4 meses no Galba. Quando a minha vista foi clareando e eu vi aquele povo babando perto de mim, mais do que depressa, eu melhorei num segundo. Dava banho nas pacientes, tomava conta para as outras não bater. Aí o médico mandou, deu alta, só já acabou sim. Cheguei em casa, deu um surto em mim lá, que eu vi minhas coisas meio fora do lugar. Meu filho mais velho: mãe, a senhora toma muito cuidado, porque dessa vez, se eu internar a senhora de novo, eu vou falar para o médico deixar a senhora lá, mais de ano, que a senhora não está boa para vir embora. Aí foi passando. Aí o filho caçulo cansou. Aqui, ó, só quer morrer? Vai morrer lá fora, no meu barraco não. Aí eu vou para a casa do filho mais velho, porque o filho mais velho me chamava de mãe. Já o que eu deixei com 6 meses me chamava de Leda. Aí eu fui lá achando que meu filho mais velho ia me receber bem. Ô igreja, a palavra que ele falou doeu mais na minha alma do que qualquer pancada. Quando ele falou: mãe, quando nós precisávamos da senhora, a senhora preferiu fincar uma bandeira aqui, outra ali. A senhora deu mais valor lá fora, onde só vivia, do que nós. E foi falando. Aquilo, irmão, doeu na minha alma, porque era verdade. Eu não liguei para a família, nem filho, nem esposa. Tinha um marido trabalhador, não tinha visto, não era crente, mas era trabalhador. E ali, ele, por fim, depois que ele falou bastante coisa, ele falou: mãe, eu saio de manhã para trabalhar. E eu vou deixar a senhora aqui só hoje, porque essa senhora sai daí do jeito que só está atolada aí de remédio, de droga. Se o carro pegar a senhora lá, eu e meu irmão vão ser culpados. A senhora dorme aqui hoje, mas a hora que eu levantar amanhã, eu não quero ver a senhora aqui não. Quem disse que eu dormi lá? Não foi lágrima de crocodilo não, igreja. Lágrima de arrependimento. Quando eu lembrava que eu tinha um esposo bom, que eu não dei valor. Quando eu lembrava dos meus filhos, é o que eu chorava mais na alma. Saí antes de amanhecer o dia, saí daquela casa do meu filho, vou para um outro bairro perto. Chega no bairro onde eu fui hospedar, o pessoal me recebeu bem. Mas, igreja, a divisão da Tóxico estava para pular lá onde eu estava. E foi me dando um medo, lá na casa daquele pessoal. E um dia eu levantei lá, olhei o relógio da sala, era 2 horas. Entrei dentro daquele banheirinho. E aquele pessoal tudo dormindo, roncando. E eu apoiei, foi a primeira vez que dobrei meu joelho. Comecei a pedir perdão a Deus e coloquei meu cotovelo na tampa do banheiro. E quando eu lembrava meu esposo, eu chorava. Quando eu lembrava dos meus filhos, então nem se fala que não dei leite materno, não acompanhei eles na escola. Ali eu chorava na alma. Mas a palavra, quando ela é ministrada nos cultos ao ar livre, na igreja, nos presídios, nos hospitais, nas clínicas, aquela palavra que eu fiquei lá, aqueles anos todos lá em São Paulo no sistema, dei uma daquelas que falou mais 2 fortes. Naquela madrugada,
de 6 horas da manhã, de 2 horas até 5 horas da manhã, eu vi que era a palavra Mateus, capítulo 11, o versículo 28, 29 e 30, Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois, lá dentro daquele banheirinho, eu vi aquela outra palavra. João capítulo 8, versículo 32 e 36. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Saí daquela casa o mais rápido possível. Esperei a padaria abrir, onde tinha as donas da padaria, 2 irmãs evangélicas. E quando elas abriram 6 horas aquela padaria, eu enfiei lá para dentro e falei: faz alguma coisa por mim. Meus filhos me pôs para fora, eu estou surda, não sei locomover com a surdez, mas não precisava nem de eu falar o que eu fazia, porque todos ali, Santa Fé, Avaí, Braúna, todo mundo me conhecia ali. Aí elas entraram, fizeram oração lá nos fundos, e eu fiquei ajudando aquelas meninas ali, na padaria. Fechava a padaria, eu punha elas no ônibus e ia para casa. Ali, passados uns dias, essa mesma vizinha que profetizou na minha vida, para os meus filhos, que eu ia voltar, chegou lá e fez o convite: irmã Dona Leida, na minha igreja, lá na Alfredo Una, vai ter um culto de libertação. Vai ser dia 2 de junho, nessa época 2000, e dia 2 de junho, deu numa sexta-feira. E ali, quando foi dia 2 de junho, na sexta-feira, no culto de libertação, lá vai eu para lá. Arrumei e fui para a igreja. Sempre vinham os convites, mas Eclesiastes 3:1 deve falar tempo para todas as coisas, né? Mas nesse dia que ela fez esse convite, na sexta-feira estava lá. Quando eu entrei naquele salãozinho lá pequeno, a irmã estava com um carrinho de bebê e a criança no colo e o outro lá deitado. Quando eu cheguei lá dentro, até hoje ela pede perdão. Porque quando eu cheguei, eu falei: faz alguma coisa. Ela falou assim: irmã Leida, no dia que a senhora entrou pela primeira vez, dia 2 de junho, na nossa igreja, lá no culto de libertação, eu nunca vou esquecer, quando a senhora entrou gritando, eu senti que meus cabelos espetou tudo para cima, né? Aí começou o culto, uma benção, culto de libertação. Ali o pastor, quando foi dando a palavra, ministrando a palavra, as irmãs, o período de louvor, Deus habita no meio dos louvores, viu, irmão? Eu fui curada de um câncer maligno no estômago também, no período de louvor. E a oração é a chave da vitória. Quando o pastor começou a orar, aí o trabalho começou normalmente, aí ele sentiu de Deus me trazer. Pediu às irmãs: traz ela aqui na frente. Começaram a orar para mim, e para a glória do Senhor Jesus. Quando aquelas irmãs foram me abraçando, outras foram abraçando, ali foi saindo uma por uma, sentando nos seus lugares. Quando terminou, eu pude sentir aquele fardo do pecado caindo por terra, em nome de Jesus. Eu nunca pude sentir uma leveza tão grande naquele grande dia. Mas o pastor acho que esqueceu de fazer o apelo, que ele só falou assim: Dona Leida, pode ir para casa, que o Espírito Santo de Deus mostrou para mim aqui, que seu filho está lá de braços abertos, esperando. Oi, mas essa aí foi o milagre. Essa falou forte no meu coração, aonde a minha fé aumentou no Senhor. Foi nessa, porque eu dei muito trabalho aos meus filhos e achava que eles nunca iam me perdoar. Aí eu não fui para casa naquele dia que o pastor deu a bênção apostólica, foi todo mundo embora. Eu fui para a casa do pessoal. Chega lá na casa daquele pessoal, aí eu perguntei àquela mulher assim, falei: ô Lena, você já marchou em alguma cadeia? Misericórdia baiana, que palavreado esquisito é esse? Quer dizer, eu já tinha ido, reconciliei com o Senhor, lá dentro, antes do pastor fazer o apelo, ele não fez, mas eu senti no meu coração que eu tinha reconciliado com o Senhor, lá dia 2 de junho, né, na sexta-feira, no culto de libertação. Quando eu perguntei para aquela mulher se ela tinha morado, ela: que isso? Aí o esposo dela: qual é, vovó do pó? Que papo, que palavra. Eu falei aqui, ó, com todo carinho, respeito, viu, que eu tenho por vocês, mas posso pedir uma coisa para o casal?
Sim, pode falar. Falei, não me chama. A partir de hoje, meu nome é Leida Gabriel. Meu nome é Leida Gabriel. Vovó do Pó ficou no passado e baiana também. Eu falei, agora, se vocês não conhecem a palavra de Deus, ou já conhecem um dia, é melhor você caminhar. Porque você tem suas crianças, eu não criei os meus. E hoje eu vou dormir aqui só essa vez. Amanhã estou descendo para a casa do meu filho, porque o Espírito Santo de Deus falou, pastor, que meus filhos estão lá esperando a minha nora, eu de braços abertos. E foi mesmo, dia 2, dia 3 de junho. No sábado, eu já levantei cedo e fui para a casa do meu filho, que mora lá no Beco Flor de Maio, São José, segunda sessão lá. Quando eu bati palma, e realmente, quando eu bati palma, e ele veio abrir, meu neto, que hoje está com 28 anos, estava pequeno, pulou nos meus braços, a minha nora me recebeu. E isso foi a fé que aumentou no meu coração. É da família, né? Ter me perdoado meus filhos. E ali para lá, a igreja, foi só vitória. Viu? Foi só vitória. No domingo, quando eu fui para o culto, o pastor ministrando a palavra lá, né? E depois terminou o culto, ele fez o apelo. Aí sim, eu saí lá de trás, joelhada, levantei minhas mãos cansada para o Senhor Jesus. Do domingo para segunda, né? Do dia 4 para dia 5, Jesus me operou o tumor maligno dentro da casa do meu filho. Eu estava dormindo no quarto do meu neto, que eu dormia lá. E eu senti aquela dor de cabeça forte, não consegui nem acender a luz. Mas quando eu bati aquela mão aqui assim, eu pude sentir que daqui e aqui estava aberto. E eu fazia assim, mas eu não entendia. Quando foi no culto, aí o pastor estava dando o estudo lá, no culto. Aí eu falei para ele, pastor, de domingo para segunda, aconteceu isso. Eu senti minha cabeça a partida da frente até atrás e não conseguia pegar. Ele falou, igreja, dá glória a Deus. Jeová Rafá, o Deus que opera, que sara, que cura, operou a irmã Leida lá essa noite. E para a honra e glória do Senhor Jesus. Ali nunca mais senti dor de cabeça, não precisou partir minha cabeça para arrancar o tumor. Aí fiz uma endoscopia digestiva na Santa Casa na época, levei, o médico lá constatou um tumor maligno no estômago e uma hérnia hiatal no esôfago. Mas no culto de louvores, porque quando Deus me resgatou, tinha resgatado numa batista lá no Barbaí, mas o plano dele era cá para a Assembleia. Mas lá, durante o tempo que eu fiquei, fui recebendo milagre. Deus restaurou o meu ouvido, que não precisou de aparelho. E no estômago, no chá da rosa, que antigamente fazia um chá da rosa, era a casa das irmãs. Levava 5 xícaras, e punha de bruço. Aí tinha uma rosa lá no meio. Aí essa irmã, no dia que eu participei desse chá da rosa, a irmã pegou esse chá, essa rosa, ela foi premiada com a rosa. Aí no outro culto eu estava na casa dessa irmã. Quando no período de louvor, lá dentro da casa da irmã, que as irmãs estavam cantando no chá da rosa, veio uma cólica estomacal no meu estômago e eu comecei a suar e querendo gritar, mas não tinha. E era o Senhor me operando, igreja. E eu não estava entendendo também nada. E quando as irmãs terminou de louvar o Senhor, adorar o Senhor com os hinos, eu pude sentir aquele alívio no estômago. Assim, sabe? Hoje, quem for na minha casa vai ver lá uma bela pimentinha, mas vigiando, para mim não comer exageradamente. Hoje, para a glória do Senhor Jesus, eu posso comer de tudo, irmão. Então, Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus hoje e sempre será eternamente. E foi passando o tempo, e eu caminhando. E ali, igreja, quando foi no ano de 2000, aí eu tinha saído da Batista, passei cá para a Assembleia, 2002 desci as águas. No que eu desci as águas, aí 2003, eu fui chamada para fazer o trabalho, cooperar dentro dos presídios. Comecei com o pastor Zé de Paula, lá da Assembleia de Sevilha, Belo e Neves. Comecei na Maria Alquimim, na Adulta Ladeira e na Jovem Adulto, que era hoje a José Abranche.
E ali conheci a Batista Lagoinha, né, nos cultos ecumênicos. Aí fui convidada também para trabalhar com a Batista. 2003 com a Assembleia, 2004 comecei a trabalhar com a pastora Mira, pastora Vilma, todas as pastoras. E nisso, como a gente fala? A gente tinha que tirar atestado de bons antecedentes, porque a SUAP entrou em 2006 e todos a igreja tinha que tirar o nada consta para fazer o cadastramento. Eu não poderia tirar. Eu tinha 5 mandatos abertos na época. E ali, todas as igrejas já tinham tirado. Quando chegava a minha vez, o pastor da Assembleia, mas ainda cadê o atestado de bons antecedentes da senhora? E eu, como sempre, bico de siri, né? Sabendo que a divisão da tocha estava atrás de mim, 13º. E eu lá calado, não pode deixar, pastor, que eu vou tirar. Aí a Batista vinha, outra hora, ela, a irmã, a pastora, que eu trabalho na adulta lá dela, pastora Mira, cadê o da senhora, dona Adê? Falei, ó, pode deixar que depois eu tiro. Aí eu fui lá no psil da Praça 7 para tirar. Aí estava lá na fila, daí a pouco, quando vai chegando perto do guichê, eu escutei aquela voz assim no meu ouvido, ainda deu uma risada. São Paulo você pagou, mas você deve aqui. E quem sabe que ia sair Zé Fininho? Fui para casa. Nem o inimigo me acusando. Mas aí olha para você ver como que Deus... Fiquei guardada, Romano 8:1 no meu coração. Aí eu fui no culto dos adolescentes, que todos os cultos eu gosto de comparecer também, que eu sigo de oração, está lá para ajudar. Quando eu vou no culto dos adolescentes, chega lá, o pastor ministrou lá, Romano 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Foi num domingo. Aí, na segunda-feira, cheguei lá no psil da Praça 7, lembro-se hoje, e estou lá esperando a minha vez. Chego lá, quando eu vejo, porque antigamente, eu fui em plasticar, porque estava meio acabada, mas a primeira folha do Nada Consta, de primeira, era azul clara. Essa aqui é de 2009, mas ainda estava sendo pedida ainda. Mas a primeira. Quando chega lá na minha vez, na Praça 7, que eu li lá, Lei da Gabriel Barbosa, filiação pai e mãe, e quando eu vou olhar ali, atesto, né, que em pesquisa realizada, nessa data, tal, quando eu vi assim, eu esqueci aonde eu estava. Lá dentro daquele psil é enorme, né, o Praça 7, eu rodava a minha folha lá para mim. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali fazia assim. Aí, igreja, eu vi uns pessoal fazendo assim. O segurança tinha me pedido identidade, documento para pôr lá na frente, mas eu dei ele nada, aquela carteirinha minha, que Jesus me curou, mas depois a Transfácil, como eu não tinha 65 anos, a Transfácil me cadastrou de novo, para mim não pagar, para mim fazer o trabalho dos presídios, sem precisar de pagar a condução. Aí, quando eu penso que não, aí, quando eles fez assim, aí eu falei, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e fui citando. Quando foi na terceira vez, o segurança falou, não liga não, eu pedi para ela, problema, é código 4, eu falei aqui, ó, hoje eu sou louca, mas é para Jesus, viu? Hoje não mato não, eu ganho alma para Jesus. Aí, saí dando glória a Deus. Nessa época, os orelhão ali, né, não tinha o celular, era o orelhão. Eu liguei lá para Batista Lagoinha, né, o Ministério, né, pastor Luizinho, pastora Miriam, pastora Vilma, irmão, pastor Sálvio. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão... E lá no orelhão, o povo ali na Praça 7, passando. Oi, mas que alegria na minha alma. Mas, 2010, aqui chama Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Aqui é a certidão criminal negativa da pessoa natural jurídica. É essa aqui, por gentileza.
essa aqui é que dá baixa nos processos, é essa que vai para o Cetarim. Aí, quando eu vou tirar mais um nada consta, lá no Shopping Norte do Vilarinho, e eu não lembrava de uma tentativa de homicídio de 72, não. Se eles me perguntassem pelo porte de arma, formação de quadrilha, o tráfico, o vício, eu ia responder, mas essa de 72, aí a moça, eu estou lá, atrás do guichê, a moça pegou, tinha falado, né? Aí vem aquela fileira de funcionários. Dona Neida, faz o favor, tira o óculos. E Jesus agora me curou de glaucoma, eu nunca operei, não. Jesus, claro, eu nem estou usando o óculos. Para a glória do Senhor Jesus. A moça, tira o óculos, dona Neida. Aí eu tirava. Aí eu escutei uma das funcionárias, falou, não é ela, não. Deve ser irmã dela, ou parente. Olha a diferença do retrato para hoje, né? Estou lá. De novo, ela falou, tira o óculos. Na terceira vez, ela falou, minha senhora, está acontecendo alguma coisa? Aí eu faço uns trabalhos, visita religiosa, tiro o meu, sempre eu tirei aqui, lá na Praça 7. Amanhã eu trago um documento para a senhora. Ela, pois não, dona Leida, pode vir amanhã e não precisa nem pegar a senha, pode entrar. A oração é a chave da vitória, igreja. Não põe Deus em primeiro lugar, mas vá buscar orar primeiro, antes de sair. Fui lá na casa da minha mãe na fé e ela pediu. Eu falei, irmã Eda, ora para mim, que acho que deu alguma coisa lá no meu documento. Eu fui tirar novo atestado, acho que tem pessoas. Eu pedi uma identidade, acho que pegaram minha identidade e está aprontando aí, meu nome aí. Mas nem lembrava. Aí ela orou para mim. E depois ela me deu uma palavra, Mateus capítulo 8, versículo 34, que nós não devemos negar a cruz, né? Aí ela foi, eu fui. Chega lá, eu pego minha identidade. Na época, casada, a minha identidade era Leida Gabriel Barbosa Mônico. Eu pego a minha identidade antiga, olha que engraçado, e chego lá na moça e falo aqui, trouxe um documento para a senhora. Quando ela pegou aquela identidade, ali estavam os meus processos todos, ali, tudo ali, era no nome antigo de casado. Hoje a homologação do divórcio, Leida Gabriel Barbosa. E a diferença, por isso que ela não estava me reconhecendo. Aí quando ela bate o olho, dona Leida, a senhora tem uma tentativa de homicídio. Dos meus pecados, Senhor, ainda fechei meu olho, né? Dos meus pecados, o Senhor não lembra. Igreja, mas o Espírito Santo de Deus me fez lembrar. Quando deu o nome da pessoa, que eu fui em legítima defesa, aí eu mais do que de pé, falei, não, senhora, pode me dar que eu estou assinando tudo. Mas os 4, eles não mencionaram, só um. Aí a moça me deu, 2010, me deu as folhas e falou, agora só vai lá no Instituto de Identificação da Augusto de Lima, e leva esses papéis aqui. Já estava tudo assinado. Chego lá no Instituto de Identificação, de 10 horas, 14h30, a moça falou assim, dona Leida, a senhora faz um trabalho tão bonito na cadeia, a senhora não quer dar trabalho nesse processo? Que toda vez que eu for tirar, vai ficar lá. Eu falei, quero sim, senhora. E não era Natal ainda. Aí, mas era mês de dezembro. Aí ela veio de lá com os papéis e falou assim, dona Leida, vai lá, quando você for no Fórum Lafayette, requer uma certidão criminal negativa e traz aqui para dar baixa. Mas eu, igreja, eu lembrei do adversário, o acusador das nossas almas, mas também Deus me deu aquela palavra, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que nós somos novas criaturas e que as coisas velhas se foram, e eis que fez tudo novo. Aí eu lembrei dessa palavra, 2 Coríntios 5, 17. Aí quando eu perguntei à moça, eu falei assim, minha senhora, eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Pode. Antes de eu sair, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. A senhora tem certeza que de 10 horas da manhã às 14h30, a senhora viu aí só essa tentativa de homicídio? Só não viu o porte de arma, formação de quadrilha? Para minha senhora, hoje eu estou lá em João 8:32, 36, conhecereis a verdade,
A verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente, o que tiver esses 4, eu estou assinando. Ela olhou bem para mim e falou, não, dona Lídia, de 10 horas da manhã às 14h, só vimos essa tentativa aí, que foi legítima defesa. Mas esses 4 só mencionou, não vimos. Sabe como nós chamamos no sistema? Perdão de pena. Eu assinei uma, o senhor apagou 4. Não é lero, 7-1, história para boi dormir, não. Hoje eu trabalho com pessoas que cadeia de 70, 80 lá da PPP, caiu para 0. Hoje a equipe de trabalho na Nelson Hungria, onde eu cadastrei 3 igrejas, 2 quadrangular, a Pentecostal dos Irmãos, os pastores que eu trabalho, tudo passou para a cadeia. E hoje está por lá de fora, levando a palavra lá. Igreja, perdão de pena. Comecei a caminhar sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, olhando somente para o Senhor Jesus, né? É o consolador das nossas almas. E Deus me deu esse livramento de pagar mais uma cadeia. E ali foi passando os tempos. Peguei. Quando eu vou lá no Fórum Lafayette, na 2ª vara criminal, o próprio emeritíssimo Eduardo Vilas Boas é que pegou e me deu 2 certidões. Ele falou, o testemunho da senhora é forte. Vou dar à senhora 2 certidões. Uma a senhora vai levar lá no Cetarim, aonde a senhora trouxe as flores, para dar baixa. E essa outra que eu vou dar para a senhora, aonde a senhora for passar, vai edificar a fé daqueles que estão lá. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aonde passo, dou testemunho, e hoje cadeia está caindo para 0, né? Agora só não pode sair de lá, como diz a linguagem paulista. É panguando, moscando, esperando. Hoje eu não falo esperando o boi passar para tirar, não. Hoje eu falo esperando Jesus voltar e ficar, né? E tem uma outra linguagem que quando eu vejo os meninos saírem do sistema e tá lá andando lá, quando tá caminhando, eu falei, cara, passarinho parado é estilingue, é gaiola. Eles já entendem o linguajar, né? E hoje, igreja, para a glória do Senhor Jesus, hoje Deus me devolveu o que o adversário tomou meus filhos. Já tenho uma bisnetinha chamada Nicole. Casei meus 2 filhos, né? E hoje fazendo essa obra, né? Meu esposo, fui lá pedir perdão para ele, né? Hoje ele está lá, eu estou cá fazendo a obra, mas chega dia dos pais e da mãe, nós reunimos lá com os 2 filhos, né? E os netinhos estão lá. E sempre ele ligando para mim, né? Como é que você está, Leida? Eu falei, eu estou bem, mas só se nós casarmos de novo. Aqui não, já casei com a obra, né? Mas muito bem, né, mãe? Graças a Deus. Meus filhos, que não conversavam com ele, né? Estava com raiva dele, não custou. Falei, meu filho, perdoa seu pai. Eu não fui uma boa mãe, nem ele também não foi, mas nem perdoa. Você casou com uma profeta, está aí caminhando, não pode nem orar o Pai Nosso, não, que é abominável se você não abriu. Aí, quando vai, esses dias para trás, ele vai lá visitar o pai dele, e ali os 2 fizeram as pazes lá, o meu esposo. Então, irmã, é isso aí, uma falta de perdão aí, impede as bênçãos chegar, né? E hoje, para a glória do Senhor Jesus, as nossas autoridades hoje me dê uma pessoa reassocializada, né? E transformada, não só lá pelos vizinhos, dentro do meu lar também, e ali caminhando, não pode parar. A volta de Jesus está perto, vocês estão vendo aí, e eu não era quase para mim, mas sabe o livramento que Deus deu para mim? Eu parecia que eu estava cantando para subir. O pastor falou, você estava cantando para subir? Mas sabe o que foi? Há 4 dias atrás aí em casa, e um mosquito catou um pessoal tudinho lá. E eu, pela misericórdia do Senhor, até hoje, ele não chegou perto de mim, não. Mas sabe o que eu fiz? Há 4 dias, já combinado, já está agendado para dar o testemunho. Eu pego aquele repelente, e tomo um banho de repelente. Eu estava vendo aqueles pernalongos cantando no meu ouvido, falei, peraí, moro sozinho em Deus, mano, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá brequei tudo de repelente. Não contentei não, peguei o baigum e choro debaixo da cama.
Diz que ele fica escondido debaixo da cama. Sapequei lá. Ô, meu filho, peguei aquele SBP, o aparelhinho, pus no canto da minha cama, onde é que eu durmo, virado pro canto. Ali, deve ter roncado, acabou o cabelo. Ô, Deus. Foi passando. Ô, igreja, diante do Pai, hoje eu estou aqui milagre, porque minha nora, tem uma nora profeta, que ela orou, o presbítero orou, ungiu minha garganta. Eu fui cantar na minha igreja, que eu faço parte do ciclo de oração, cantando, mas na terça-feira, mas deu um cofe, que eu suei de vergonha do povo ficar olhando para a gente, né? E ali eu falei, misericórdia, Senhor, o que eu vou fazer lá? E eu amo, faz tempo que eu não vi no culto de jovens, né? Eu fui uma vez na quadrangular, lá no Tupi, mas estava uma bênção. E aqui eu estou me sentindo à la vontade, como diz o francês, à vontade, né? A glória do Senhor Jesus. Amém, amado? Sem hipocrisia, Deus conhece o meu mais íntimo. Então, hoje, estou aí para a glória do Senhor Jesus, fazendo esse trabalho, 24 anos na presença do Senhor, 21 dentro do sistema, e hoje vai fazer 14 anos que eu ganhei um perdão de pena. Assinei uma e o Senhor apagou 4. Hoje é fazendo a obra, não pode parar, né, mano? E eu quero deixar para vocês só uma para mim, meu pastor. Aqui, a primeira epístola de João, que fala para os jovens, né? Glória a Deus. A palavra do Senhor fala aqui na primeira epístola de João, capítulo 2, e o versículo, onde? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Versículo 13 em diante. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio, eu vos escrevi. Jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus é essa, em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus.